Olá, eu sou Gilberto Maringoni, sou professor da Universidade Federal do ABC e estou aqui nesse My News especial para entrevistar um personagem da história do Brasil recente. Esse personagem é Cid Benjamin. Ele está lançando um livro fascinante que é Fragmentos de um Brasil Contemporâneo, uma coletânea de quase 80 crônicas sobre os anos Bolsonaro e o início do governo Lula. Nesse meio, ele faz crônicas sobre futebol, comportamento, história, um pouco de memória dos anos de chumbo. Enfim, eu chamo esse livro, na apresentação que eu fiz, eu sou parte interessada aqui, de um almanaque. É um almanaque feito por esse personagem que, em 1968, era um importante líder estudantil no Rio de Janeiro e, como uma parcela importante daquela geração de jovens, partiu para a resistência armada ao regime militar. Cid foi protagonista de talvez a ação mais ousada da guerrilha urbana, que foi o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o embaixador Charles Burke Elbrick. Um personagem que ele e seus companheiros colocam como um democrata, um personagem que dava para estabelecer diálogos e não tinha muito a ver com aqueles gorilas que patrocinavam a ditadura brasileira. O Cid pagou caro por essa ação, ele foi preso em abril de 1970 e libertado numa outra ação importante da guerrilha, que foi o sequestro do embaixador alemão. Ele, a partir daí, foi para um exílio de 10 anos, vivendo, entre outros países, no Chile, em Cuba e na Suécia. Volta com anistia para voltar à atividade política. Ele foi dirigente do PT, foi dirigente sindical, foi vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, foi um importante repórter, editor no Jornal do Brasil e subeditor no jornal O Globo. Havia um telejornal, antes um radiojornal desde os anos 40, que o Cid pegou desde a infância, eu peguei mais tarde, sou mais novo que ele, que era o Repórter Esso. O Repórter Esso tinha o seguinte slogan: testemunha ocular da história. Eu posso usar esse slogan para falar do Cid, mas ele é incompleto. Mais do que uma testemunha, o Cid é um participante, é um ator importante dessa história do último meio século no nosso país. Cid, você fez um livro cuja unidade está restrita ao fato de ser de um mesmo autor. Você fala de uma série de assuntos. Qual é o propósito de um livro com esse leque de temas tão vasto? Ele para em pé? Isso é o que vamos ver, né? O livro vai ser lançado agora no dia 11. Se ele para em pé ou não, os possíveis leitores é que vão dizer. Não, mas eu fiquei tentado a fazer esse livro porque eu sou um escritor compulsivo. Agora estou fazendo crônicas, artigos para o My News, mas eu escrevi a minha vida inteira. E antes de começar a colaborar com o My News, eu já escrevia para vários outros sites e canais, etc. E muita gente não tem tantos leitores assim, mas algumas pessoas, em particular alguns amigos, diziam: você tem que botar isso num livro, e não é a primeira coletânea que eu faço. Eu tenho meia dúzia de 7 ou 8 livros, dois anteriores são de coletâneas de artigos, tem um que é meio de memórias, que o Maringoni já se referiu, que é um livro que me era cobrado desde que eu voltei do exílio. Eu voltei do exílio com a anistia, e desde o início dos anos 80, a anistia foi em fim de 79, mas desde o início dos anos 80, pessoas que tinham uma percepção, tinham algum tipo de crítica ao livro feito pelo Gabeira, com quem eu tenho boa relação, quero dizer, achavam que aquele livro não, enfim, pediu um outro e insistiu para que eu fizesse um livro. Eu não queria fazer um contraponto a que quer que seja ao livro de um outro militante, companheiro e tal. E acabei empurrando com a barriga essa história. Isso teve como consequência, um atraso muito grande no Graças à La Vida, que é meu livro de memórias, mas permitiu que saísse um livro também um pouco melhor, porque ao longo desse tempo a gente foi conversando, foi refletindo, e eu digo com a maior sinceridade
eu não teria como fazer o Graças à Vida, que só foi concluído e redigido, na verdade, em 2013, eu não teria como redigi-lo na década de 1980, como foi o livro do Gabeira. Houve muito tempo de reflexão, inclusive reflexões minhas e de outras pessoas com quem eu interagia e que melhorou. E que melhorou minha percepção do que tinha acontecido. Nisso saiu Graça à Vida. Depois saíram outros livros mais variados e tal. No momento, eu estou lançando esse, que é uma coletânea de críticas, de crônicas, como disse o Maringoni, questões variadas, assuntos variados, essencialmente de política, mas tem até coisa de futebol, que é uma paixão da minha vida. Futebol e o Flamengo. De forma que sai esse livro agora, a gente vai lançar aqui no Rio, dia 11, segunda-feira, certamente haverá lançamento em São Paulo também. E, bom, a editora sugeriu que a gente fizesse esse bate-papo aqui com o Maringoni, o que é um privilégio pelas qualidades do Maringoni. Um dos meus maiores parceiros políticos é ele. E de forma que, se houver muito elogio do Maringoni, fica por conta da nossa parceria política e da nossa amizade. Então, esse livro, Maringoni, e não sei se eu chamo de telespectadores ou de ouvintes, não, o pessoal que está vendo aqui, ele é um pouco a reflexão sobre muitos meses, a maior parte deles sobre Bolsonaro, que é um período que merece muita reflexão, e até porque esse fantasma da extrema-direita e do próprio fascismo não está sepultado. Então, a ideia desses crônicas do Brasil contemporâneo foi botar em livro uma série de crônicas que vão meio que acompanhando a conjuntura brasileira, e, de fato, tem um pouco a cara do que você disse no prefácio. Parece aqueles velhos almanaques em que se encontra um pouco de tudo lá. Esse livro, Fragmentos, é um pouco disso. Mas aí estou à disposição para tuas perguntas. E não precisa agir como meu amigo, não. Pode ser duro. Não, eu provoquei o Cid, ele não respondeu, eu perguntei se parava em pé. O livro para muito em pé. Para primeiro pelo seguinte, o Cid escreve de uma maneira fascinante. Ele escreve como os grandes jornalistas, eu já falei isso a ele não aceita o elogio. Ele escreve como o Joel Silveira escrevia, a quente. Parece que você está vendo ele esculpir as palavras, ele se desliza no texto como quem está batendo um papo informal. É muito difícil escrever dessa maneira, não é fácil. É fácil ser pedante, você escrever de uma maneira meio hermética para que poucos entendam. Ele tem mais de 80 crônicas sobre temas variados que compõem um painel desses anos Bolsonaro, desses anos muito difíceis que o Brasil viveu, mas o Cid ele não é apenas um observador da cena política. Quando eu e o Cid éramos mais novos, nos anos 60, o Cid é mais velho que eu, havia um noticiário no rádio, que depois passou para a televisão, que era o Repórter Esso. E o Repórter Esso tinha como slogan testemunho ocular da história. O Cid é mais do que testemunha, ele é personagem da história. Ele é personagem por ter sido dirigente, como eu falei, desde a juventude, passando pela luta armada, passando pela direção do PT. E o que eu quero perguntar para ele, e o livro não pega isso, é saindo e partindo do livro, dessa análise crua, contundente e detalhada que você faz dos anos Bolsonaro, em especial da pandemia, das tentativas de golpe, dessas atrapalhadas golpistas que esses militares, e hoje se vê quando eles estão na Berlinda, como era inconsequente e irresponsável a ação desses grupos dentro das Forças Armadas. O que eu quero saber é o seguinte: saímos do governo Bolsonaro, estamos no governo Lula. Você sente que a situação mudou radicalmente? Bom, claro que mudou. Mudou. A gente, lendo jornais, pode ver, hoje, no próprio My News e em outros canais, você vê esses depoimentos em torno do dia 8 de janeiro.
com Bolsonaro, nós tínhamos um protofascista, um cara que na presidência que queria dar um golpe e se tornar ditador absoluto. Não fez isso porque não conseguiu. Porque não conseguiu. Em parte, porque seus parceiros no Exército não toparam. Não que o Exército tem uma tradição de democracia, não é verdade. O Exército, desde da Guerra do Paraguai e depois na proclamação da República, ele sempre se colocou acima das instituições e como um pai da pátria. Não foi pelo caráter democrático do Exército que que o Bolsonaro não deu o golpe. Houve resistência de alguns militares, é verdade, mas principalmente houve resistência, como diz, dos nossos irmãos do Norte. O governo americano deu claramente um aviso que não apoiaria uma ditadura e um regime golpista. Isso, a meu ver, foi decisivo para que o Bolsonaro não forçasse a mão e não tentasse dar o golpe a si mesmo. Então, hoje em dia, nós temos um governo que eu não classificaria sequer como de centro-esquerda, não é. Com boa vontade, ele seria um governo de centro. E em muitos momentos, se a gente vai pegar, por exemplo, a política econômica e outros momentos mais, ele até parece ser de centro-direita. Agora, não pode ser comparado ao governo do Bolsonaro, que era um governo de extrema-direita e um governo que tinha como intenção, o seu chefe, o seu presidente, tinha como intenção estabelecer uma ditadura militar. Entende? Não conseguiu. Então, essa comparação seria uma injustiça com o atual governo Lula, que é um governo ao qual tem muitas críticas, e tenho feito, inclusive em artigos, até publicados no My News. O último desses artigos diz respeito às declarações do Lula sobre recriar ou não a Comissão da Verdade. Tinha sido um compromisso dele, ele não cumpriu, dizendo que não vai remoer o passado. Então é toda uma reflexão que se pode fazer se você apurar determinados crimes, remoer o passado ou não, e se isso serve ou não ao futuro. Porque, efetivamente, se não servir ao futuro, eu acho que não valeria a pena remoer mesmo, não. Mas, no caso, serve ao futuro. Serve ao futuro. Seria possível, por exemplo, acabada a Segunda Guerra Mundial, alguém dizer, não vamos passar, vamos ficar olhando para trás, vamos olhar para frente, etc. Porque, na verdade, o olhar para frente, o construir o futuro, passa por entender o passado e fazer tirar as lições que esse passado coloca para a gente. Eu penso que eu ali vejo, eu não falo isso por revanchismo. Algumas pessoas sabem, porque eu nunca escondi, o próprio Maringoni sabe disso. E eu, no tempo que estava na Comissão da Verdade, eu, inclusive, convidei para almoçar, e almocei por 2 vezes com um dos meus torturadores. Não porque eu quisesse ficar amigo dele, não era exatamente isso, não. Mas almoçamos, porque eu queria ver se ele nos dava elementos para encontrar restos mortais de desaparecidos políticos. Porque quem não acompanhou isso de perto não tem noção de como é dramático para as famílias terem um filho desaparecido e não saber, a mãe acreditar que de fato está vivo, está morto, morreu mesmo, etc. É muito problema. É muito problema. Houve famílias, e não foram poucas, que evitavam mudar de endereço, que Natal, em Ano Novo, aniversário do pai, aniversário da mãe, eles tinham a expectativa do filho reaparecer. Então isso era uma tortura prolongada para esses parentes, para mães, pais, avós, etc. Então eu conversei com esse... Hoje, na época ele era major, agora é coronel. Quando eu encontrei na Comissão da Verdade, eu puxei para o canto e disse, olha, eu quero conversar com você. Daqui é meu cartão, me dá um telefone e e-mail, me dá teu telefone que eu vou te ligar para a gente conversar. Ele deu, conversamos. Foi uma conversa, enfim, respeitosa. Eu expliquei o meu objetivo. Penso que ele entendeu e me disse, olha, Cid, eu não sei onde estão os restos mortais. E digo mais, se soubesse, eu não te diria, porque eu seria morto.
mas eu compreendo a tua preocupação e compreendo a situação dos parentes de mortos desaparecidos. Então, eu de fato não tenho revanchismo. Eu gosto de uma frase do... Eu não sou budista, não tenho religião, mas tem uma frase do Siddhartha Gautama, o Buda, que diz que você guardar rancor é como segurar um carvão em brasa para jogar num desafeto. Você acaba queimado. Eu não guardo rancores, mesmo com quem me torturou, não tenho rancor. E penso, inclusive, quando eu levanto a necessidade de se apurar essas coisas e levar a julgamento os torturadores e assassinos da ditadura, eu não quero isso como uma revanche. Eu quero isso para que a sociedade tenha conhecimento do que aconteceu, fique chocada com o que aconteceu e se crie anticorpos para que a barbárie não se repita. Meu objetivo é não deixar repetir a barbárie. Nesse sentido, eu não gostei da posição do Lula que ele expressou semana passada. Não, passar um pano em cima, olhar para frente. Então, não é porque eu queira ver os meus torturadores apodrecendo na cadeia. Admito, inclusive, como aceitável, que depois de julgados, com ampla publicidade, que o mais importante é a ampla publicidade, abertura de arquivos, etc., mas depois deles terem sido julgados, eu admito que pode fazer uma anistia, tá bom? Possivelmente já se teria criado esses anticorpos. Agora, essa situação atual de você não botar para baixo do tapete isso e achar que não pode mexer no assunto porque são militares, isso ajuda a que o Exército e as Forças Armadas em geral, mas em particular o Exército, eles continuem se considerando os pais da pátria, os caras que podem ou que não pode. Você tem vários capítulos que você pega o início do governo Lula, né? Você tem um artigo aqui que se intitula Sem Anistia para os Convivas da Selma. A festa da Selma era a senha que os setores militares, golpistas, tinham para o 8 de janeiro de 2023. E você tem outros que falam do 8 de janeiro, e você, no livro, você fala coisas que você trouxe na resposta, que um deles é curtinho, tem 15 linhas, qual é a do Haddad? Querendo saber para que lado ele vai, isso logo em março de 2023, ou seja, exato um ano atrás. Falando do Alexandre de Moraes, pegando esses principais personagens do governo Lula, nessa hesitação que ele faz, para que lado ele vai. Essa qual é a do Haddad, você pode talvez até estender qual é a do governo Lula. Agora, o presidente Lula teve um grande gesto ousado, pelo qual ele foi atacado nas últimas semanas, que é a denominar o ato que Israel está fazendo em Gaza de genocídio, e dizer que nunca viu nada semelhante, a não ser quando Hitler mandou matar os judeus. Isso não está no livro, mas certamente estaria, você tem escrito sobre isso. Você achou que o presidente Lula mais ganhou ou mais perdeu com essa frase? Para a história, ele mais ganhou. Para o segmento progressista da sociedade, ele mais ganhou também. Para os convivas da festa da Selma, talvez ele tenha perdido. Na verdade, o Lula ele é uma figura complexa que tem sido muito importante Você, inclusive, conviveu com o Lula, né? Só um parênteses, você conviveu com o Lula na campanha de 89, né? Eu fui amigo do Lula. Eu não digo que sou amigo dele, porque nunca mais convivemos, mas nunca brigamos. Mas houve um momento que eu era amigo dele. Amigo de conversar coisas, inclusive pessoais, etc. Enfim, nunca brigamos, porque eu, na verdade, saí da direção do PT, moro no Rio, ele morava em São Bernardo, agora está em São Paulo, eu acho. Enfim, mas eu... Está em Brasília, né? Agora... Em São Paulo só se ele cair. Está em Brasília. Morou durante um tempo forçado, naquele período terrível, em Curitiba, né? Porque ali foi uma coisa... Curitiba. Mas eu sempre tive uma relação muito cordial com o Lula e de amizade. Não quer dizer que a gente concordasse sempre. Eu penso que ele poderia, nesse aspecto
da relação com os militares, ele poderia começar a estabelecer uma relação diferente do que tem sido muitas vezes. Quer dizer, os militares, eles se apresentam como os guardiões da pátria. Francamente, quer dizer, basta ver o noticiário. O militar não é nem mais nem menos honesto, nem mais nem menos patriota do que o civil. Entende? Nesse episódio, e dado o desgaste que os militares tiveram por conta do golpe e da participação de muitos generais na história, era um bom momento para o Lula avançar e ter uma relação de comandante das Forças Armadas mesmo, com eles. Coisa que não tem muito. O próprio ministro da Defesa, nomeado pelo Lula, ele é nomeado, mas por sugestão dos generais. E generais golpistas, muitos deles. De forma que é um certo não me toque. Pisar em ovos, como é o título de um artigo que eu escrevi recentemente. O Lula pisa em ovos quando se trata de militares. E isso é ruim, olhando para frente. Veja, eu não estou olhando para trás, estou olhando para frente. Isso é ruim porque é preciso que os militares fiquem no seu papel. Não é de ficar buscando inimigo interno, nem se metendo na política interna. O papel deles não é esse, decididamente. Entende? E houve alguns momentos ao longo dos governos Lula em que ele poderia ter avançado nesse sentido. Um primeiro momento é no Lula I, o primeiro governo. Ele estava cheio de autoridade política ali para mudar algumas coisas. Não mudou. Houve outros momentos. E agora vivemos um momento semelhante. Os militares estão na defensiva. A quantidade de podres que se descobriram foram sérias. Eu quero dizer, inclusive, que eu sou filho de militar e, em certo momento, pensei em seguir a carreira de oficial do Exército. A vida me levou para o outro lado. Não fui militar. Mas eu não quero jogar lama nos militares. O Brasil precisa de Forças Armadas. Qualquer país soberano e com certa dimensão tem que ter Forças Armadas que devem ser respeitadas, que devem ser fortalecidas. Agora, elas têm que se dar o respeito também. Quando eu vejo o Exército dizer que o Vladimir Herzog ele se matou na cela em que estava, com o cinto que usava, sei lá. Em geral, eu não sei como ele estava. Eu sempre fiquei nu. No período que estava sendo torturado, eu ficava nu nas cenas, nas solitárias. Mas mesmo que ele estivesse com algum cinto, é brincadeira achar que o Herzog se matou. Não dá para levar a sério. Os militares têm que ser respeitados, mas o primeiro passo para isso é eles se darem ao respeito. Agora, Cid, a gente falou de militares, falamos do Lula. O Congresso sempre tem um peso muito grande, né, na cena nacional, mas esses últimos anos da vida brasileira se caracterizaram pela emergência de um outro poder que nunca foi popular, ou seja, nunca teve nos noticiários com o peso, com a ênfase que está agora, que é o Judiciário. E dentro disso, o STF, a Suprema Corte, tem personagens que se tornaram figuras de ponta da cena política, em especial o ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, que não é de esquerda, muito pelo contrário, ele foi nomeado pelo governo do Michel Temer, o governo que veio depois do golpe da Dilma, e praticamente, pelo menos o que aparenta para a opinião pública, foi o principal responsável por bancar as eleições de 2022, que estavam em risco, como agora a gente está vendo, por toda essa trama da minuta do golpe, etc. Tal. Você que vive como testemunho, como personagem, há quase 6 décadas da cena política brasileira, como é que você vê essa proeminência do judiciário e de figuras como o Xandão? Olha, eu tiro o chapéu para o Xandão no momento. Viu? Mesmo ele sendo um homem de direita? Mesmo ele sendo um homem conservador? Você não... eu olhando como republicano que sou, eu reconheço o papel importante do Xandão nesse processo, inclusive em barrar tentativas golpistas.
Eu me dou bem com gente que é de direita, dependendo das pessoas. Tem gente de direita que é do bem. Enfim. Quando o Xandão foi nomeado, eu tinha a impressão que ele seria um cara de direita, que é um direito dele, ter a posição que mas que não seria um cara republicano. Seria um cara que poderia fazer o jogo da extrema-direita, assim como dois nomeados pelo Bolsonaro fazem no Supremo. Eu me equivoquei. O Xandão tem sido um ministro correto no STF. Diz, mas ele mais para frente ele pode mostrar que é de direita. Bom, o futuro a Deus pertence, já dizia um filósofo, Armando Falcão. Mas o fato Não é o tinha seguinte... nada a ver com a esquerda, hein? Era o ministro da Justiça da ditadura do governo Geisel. Isso. O Xandão está tendo um comportamento muito correto, no essencial correto, e digo mais, muito corajoso. Muito corajoso. Então, eu acho que a democracia brasileira, por incrível que pareça, ela hoje tem uma dívida de gratidão, de reconhecimento com o Alexandre de Moraes. Sem dúvida. Se ele não estivesse no papel que esteve, no lugar em que esteve, eu não sei se essas eleições teriam sido realizadas da forma como foram. E teriam tido resultado reconhecido como tiveram. Você falou que você se dá bem com pessoas de direita, quando é possível ter uma relação civilizada. Você não é um sectário. Agora, falando um pouco da esquerda, embora o presidente Lula seja de um partido de esquerda, a esquerda brasileira não vive nos seus melhores momentos. A gente não consegue ter no Congresso figuras como era o Zé Genuíno, como era o Tarso Genro, para não falar do próprio Lula, que foi deputado, o Zé Dirceu e tal, mas o PT é o segundo maior partido do Congresso. Eu estranho muito que, quando o presidente Lula foi atacado por essa declaração sobre Israel, que a gente falou, praticamente quase nenhum deputado do PT foi à tribuna defender, situando-se aí a presidenta Gleice Hoffmann, o José Guimarães, o Lindbergh Farias. Você não acha que a esquerda brasileira está num momento de muito recuo, de muito acuamento? Nós chegamos ao ponto do Vladimir Safatli, que é um intelectual muito importante, dizer que a esquerda brasileira morreu. Eu não quero saber discutir se morreu ou não morreu, porque aí a gente vai ficar num fla-flu aí que não nos interessa. Mas o que está acontecendo com a esquerda brasileira no momento em que, em tese, ela está no poder? Estou dizendo que ela não está no poder. A esquerda não está no poder. Entendeu? Ela controla parcialmente o governo. Como eu disse aqui, o próprio governo, eu não classificaria esse governo sequer como de centro-esquerda. Jacques Wagner, ele criticou o Lula. Ele é sionista, ele defende... Não vou dizer que defende o genocídio, mas ele defende Israel. Sim, mas ao mesmo tempo, a voz no Senado mais forte em defesa do Lula foi o senador Omar Aziz, que é do PSD, partido do Kassab de direita. No Ministério, duas vozes foram o ministro Fufuca, que é de direita, nomeado pelo Arthur Lira, e o ministro, o ministro Alckmin, que foi ao Jornal Nacional defender o Lula. Não tem uma troca, um troca-troca de posições, pelo menos para mim, meio inusitado aí. Para mim também. Eu digo o seguinte, eu não assinaria, eu li o artigo do Safatli, e como leio as coisas que ele escreve, é um cara inteligente, enfim, que vale a pena assim, você acompanhar, mesmo não concordando. Eu sou assim, eu leio alguns caras de direita também, não é o caso do Safatli, que é o cara de esquerda, porque eu acho que eu posso aprender. Eu li os artigos do Delfim Neto, você quer saber? Um sujeito inteligente, que enfim, tinha o que dizer. Eu continuo, enfim, lendo coisas que podem... O Safatli, esse artigo dele, ele levanta... Olha, a tese central é que você tem a esquerda meio que sumiu, você tem grupos identitários falando disso, daquilo outro, mas sem que surja isso não se condensa numa proposta de esquerda clara. Ele tem razão. Eu acho que ele tem razão. Agora, digo o seguinte,
Ele, por outro lado, ele é muito peremptório em dizer a esquerda acabou. Porra, eu espero que isso não seja verdade. Eu espero que seja um momento que vai ser superado, como e quando eu não sei, não me pergunte. Eu próprio não tenho vida orgânica em partidos de esquerda. Eu fui filiado, continuo filiado ao PSOL, mas não tenho militância orgânica, não tenho cargo nenhum. Nunca. Já tive até alguma participação maior quando editei a revista da fundação do PSOL. Aliás, quando eu saí, com muita honra e orgulho, o bastão foi passado por Maringoni, ele passou a ser o editor dessa revista. Agora, você hoje não vê a esquerda exatamente com um projeto claro. Isso é uma coisa evidente. Entende? E eu vejo alguns ministros importantes, não estou dizendo aquele ministro lá do canto, não, ministros importantes do PT, mais preocupados em preparar a Câmara para serem candidatos ao governo, serem candidatos ao Senado, ou colocarem as suas mulheres no Tribunal de Contas. Agora, por exemplo, saiu um negócio na imprensa, a quantidade de ministros que têm cargos em conselhos de estatais. Quer dizer, o ministro já ganha um bom salário. Esses conselhos, eles existem, etc. Mas não é legal você pegar um cara que já é ministro e nomeá-lo para ganhar 30 mil ou 40 mil por mês, entende? Para um cargo que é um cargo. Ele vai lá, algumas reuniões e vai levantar esse dinheiro para complementar salário. Francamente, isso sempre se fez. O Lula não está inovando. Agora, eu não creio, algumas vezes me dizendo, você parece um denista. Não. Eu dou muita importância a essa questão da honestidade, de que a mulher de César, além de ser honesta, ela tem que parecer honesta. Se você não passa para a população que vive situações difíceis, que vive no sufoco e tal, você não passa uma imagem muito clara que você tem cuidado com a coisa pública, o problema não é que você perde individualmente. A política começa a se avacalhar. O cidadão comum diz, porra, então, não vale a pena eu me preocupar com isso. São todos sacanas, uns safados e tal. Não quero papo com essa gente. E quando se avacalha a política, você avacalha um instrumento que você tem para transformar a sociedade. Quem ganha é a disponibilidade. Tá, para a gente ir fechando, a gente está chegando aqui no limite do nosso tempo. A gente na esquerda sempre faz análise prospectiva, ou seja, a gente analisa a realidade e vê quais são os desdobramentos aí no futuro imediato, para onde caminha a coisa, não para onde caminha a humanidade, que é o título de um filme clássico, mas pelo menos para onde caminha a conjuntura. Você é otimista com a situação brasileira num quadro em que o país está aqui em volta, nós temos cercado por um governo de extrema-direita na Argentina, no Equador, no Paraguai, no Uruguai e no Paraguai não são de extrema-direita, mas são governos de direita. No Peru é um governo fruto de um golpe, um governo também de extrema-direita. Qual é a perspectiva que você tem para esse Brasil numa América Latina que vive um quadro complicado nesses próximos meses? Eu digo no horizonte de um ano. Olha, eu gostaria... Bom, primeiro eu considero que o Brasil é grande o suficiente na América Latina para que o desdobramento do seu futuro se deva muito mais a ele próprio, às políticas que ele desenvolve. Claro que é importante você ter alianças na América Latina. Agora, mais importante é você ter políticas efetivas. Quer dizer, o governo do Lula não é um governo de reformas, como foi prometido. O governo Lula não é um governo de mudanças. O governo Lula tem uma dívida gigantesca com a população brasileira. Dívida essa que não é para ser paga com Bolsa Família. São reformas mais de fundo e que efetivamente comecem a mudar a cara do país. Isso necessitaria um governo pelo menos de centro-esquerda. Aí você vai me dizer, poxa, mas com esse Congresso, como fazer? Pois é, se você negociar com esse Congresso entre quatro paredes, você está lascado.
o Lira diz assim: ou você me dá o que eu quero, ou então nada é votado e eu paraliso o país. Tá bom, mas será que isso é uma coisa inevitável? Que ele diga pode ser que seja inevitável. Agora, que se aceite, será que é inevitável? Será que algumas dessas questões, eu não digo ficar brigando toda hora, não, e nem, não digo também jamais fazer concessão. Algumas concessões podem ser feitas, mas em um certo número de questões significativas, importantes, é preciso politizar e levar para a sociedade. Até porque a Constituição tem mecanismos que você pode fazer referendo, você pode fazer, enfim, você pode levar, o presidente pode levar para canal de rádio e TV e dizer, olha, tem tal proposta assim assado, vamos pegar imposto de renda. Fala assim, Lula fez uma reforma tributária. Não fez nada. Ele mudou algumas coisas para agilizar e facilitar a contabilidade de empresa, o que é positivo, não quero prejudicar ninguém, não. Agora, o seguinte, quer dizer, é justo esse perfil tributário que se tem no Brasil? É justo que eu, um assalariado, pague mais imposto do que um banco? Isso não é justo. Mas o Lira não quer. Tá bom, se você colocar isso na rádio, cadeia de rádio e TV, então começa a ficar incômodo por outro lado também. Enfim, nós temos que usar nossas formas de pressão. Nós, à esquerda, nós, pessoas que querem fazer com que esse país tenha mais justiça social. De forma que eu penso que o governo Lula é muito passivo nessa negociação. Ele aceita negociar nos termos e nas condições em que o centrão e a direita estabelecem. Então, são tempos muito precários para nós, muito precários. De maneira que eu penso que isso aí amarra, neutraliza, não deixa o governo ir adiante e é responsável, em grande medida, para que não tenhamos um governo de centro-esquerda. Bom, se ele não agisse assim, haveria mais conflitos na sociedade? Haveria. Mas vem cá, você quer mudar uma situação injusta, desigual, sem conflitos com aqueles poderosos? É difícil, é difícil. De maneira que eu esperava mais do governo Lula. Acho que ele cumpriu uma função essencial, que eu não subestimo, que é barrar o golpe, embora o bolsonarismo não esteja barrado. Essa última manifestação de São Paulo mostrou que ele continua com força, etc. Mas se não fosse o Lula, a força que ele tem, etc., talvez não tivéssemos ainda com outro governo Bolsonaro, e que eu não sei nem o que significaria. Agora, efetivamente, o Lula poderia fazer muito mais do que isso. Eu não converso pessoalmente com ele há muitos anos, não tenho, enfim, nem sei o que ele está pensando, enfim. Em outros momentos, quando eu privava de uma certa intimidade dele, eu poderia dizer isso cara a cara, e ele dizer que não, enfim, apresentar as razões e tal. Mas eu penso, e digo isso como alguém que tem um compromisso, aliás, desde os 15, 16 anos de idade, eu estou com 75 anos, e eu tenho um compromisso em lutar por um mundo melhor, por um Brasil melhor e por uma vida melhor para esses milhões e milhões de pessoas abandonadas, entendeu? Eu moro num bairro de classe média, não é classe média alta, mas é classe média, no Rio de Janeiro. Mais tarde, quando eu descer para a rua, eu vou ver famílias dormindo embaixo das marquises. Isso é inadmissível. É inadmissível. E eu gostaria muito que a esquerda trabalhasse de forma mais ativa para mudar isso. Ótimo, Cid. Cid, eu quero te agradecer, quero de novo anunciar aqui o Fragmentos, se enquadrar aqui, de um Brasil Contemporâneo, do Cid Benjamin, um livraço com 280 páginas, vale a pena, um retrato vasto, um retrato profundo e, acima de tudo, um retrato bom de se ler desse Brasil contemporâneo, desse Brasil que nós queremos. Diga lá, Cid. Pegando carona no teu comercial, fazer um comercial do lançamento mesmo, que vai ser segunda-feira, lançamento no Rio, o primeiro deles. Aqui no Rio, assim, na vida, segunda-feira que vem,
dia 11, a partir das 5h30, na livraria Da Vinci, uma livraria de esquerda. Leonardo da Vinci, no centro, no centro do Rio. Avenida Rio Branco, 185, subsolo. E vai haver também um pequeno bate-papo com 2 dos prefaciadores. O terceiro, que é o Maringoni, ele tem medo de avião e não foi ao Rio a participar desse lançamento. Então nós vamos ter o bate-papo com Franklin Martins, que foi ministro do Lula, inclusive, e tal, que é um prefaciador, com Pedro Celestino, que foi preso político, etc. E foi presidente do Clube de Engenharia, é um segundo prefaciador. O terceiro, ele não escapa de participar do bate-papo quando a gente fizer o lançamento aqui em São Paulo, viu, Maringoni? Tá certo, Cídio. Muito obrigado, um forte abraço. Muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Tchau, tchau. Até a próxima.